Beleza, galera? Aqui quem tá falando é o professor Marcelo Rocha em mais uma aulinha interessantíssima de física. Hoje o tema são as leis de Newton. Então é um tema extremamente importante, cai bastante vestibular, cai bastante em concurso militar, então é interessante que você preste bastante atenção. E qualquer eventual dúvida, basta me mandar que a gente comenta no próximo vídeo, tá bom? Então, galera, para a gente falar sobre leis de Newton, que são consideradas os pilares da nossa dinâmica, lembrando que dinâmica é a parte da física que vai estudar as causas do movimento. Então, é muito importante, diante desse assunto, nós falarmos também do conceito de força. Então, para Newton, força é qualquer agente físico capaz de produzir aceleração. Em outras palavras, força é qualquer agente físico capaz de produzir variação na velocidade de um corpo, para mais ou para menos. Então, qualquer alteração na velocidade de um corpo só pode ser proporcionada por um agente físico chamada força. Segundo Newton, ainda, essas forças poderiam ser classificadas em dois grandes tipos ou grupos: as forças de contato e as forças de campo. Forças de contato, o nome já diz tudo, são aquelas que surgem sempre que há contato entre superfícies. Por exemplo, a força de atrito, a viscosidade que um líquido oferece quando um corpo a atravessa, a resistência do ar, uma força de tração, uma força de empuxo, etc. Já as forças de campo, que na época de Newton eram chamadas de força de ação à distância, são aquelas que atuam sem a necessidade de contato. Exemplos: é a força-peso, também conhecida como força gravitacional, é a força magnética e é também uma força elétrica. Vamos tecer alguns pequeninos comentários sobre cada uma delas, já que futuramente a gente vai aprofundar. Força-peso, também conhecida como força gravitacional, ela resulta da interação entre o nosso planeta e você. Por exemplo, quando você salta de uma escada, você é puxado para baixo, através de uma força que o planeta faz sobre você. Essa força, conhecida como gravitacional, também pode ser chamada de força-peso. Uma força elétrica, você já ouviu falar também, é aquela força entre cargas elétricas, quer sejam elas de mesmo sinal ou de sinais opostos. Pode ela ser de atração ou de repulsão. E a força magnética, claro, óbvio, é aquela que, por exemplo, o ímã faz sobre uma peça metálica qualquer, como um prego. Então, quando você coloca um prego perto de um ímã, o ímã o atrai. Essa força é chamada de força magnética. Esses três exemplos, peso, elétrica e magnética, são casos clássicos de forças de campo ou forças de ação à distância. Agora, para nós encerrarmos esse primeiro bloco e entrarmos finalmente em leis de Newton, a gente tem que falar sobre um conceito também super importante, que é o conceito de força resultante. Como assim, Marcelo? Às vezes, num determinado corpo, atuam diversas forças, e o efeito de cada uma delas não nos interessa. O que nos interessa é o efeito geral que elas vão produzir naquele corpo. E a pergunta é: será que eu poderia substituir todas essas forças por uma única força? Se sim, esse é o conceito de força resultante. Mas para nós calcularmos a força resultante, é interessante que você tenha em mente que força é uma grandeza vetorial. Somar forças não é a mesma coisa que somar algarismos. Então, quando nós trabalhamos com forças, a gente tem que levar em consideração, além do valor da força, conhecido como módulo ou intensidade dessa força, sua direção e seu sentido. Então, quando num corpo atuam duas forças de 20 newton no mesmo sentido, a gente pode substituí-las por uma só, de 40 newtons naquele sentido. Já se nesse corpo atuam duas forças de 20 newton em sentidos opostos, é claro que a resultante vai dar zero. Então, nós temos que atentar muito para esse fato, que é muito delicado. Então, força é uma grandeza vetorial. Quando você for somá-las com o objetivo de obter a resultante, temos que levar em consideração direção e sentido. Às vezes, a soma vetorial é uma subtração.
Às vezes a soma vetorial pode ser uma soma escalar, às vezes a soma vetorial pode ser um teorema de Pitágoras. Então, cada caso é um caso, mas já deu para vocês verem como é importante o conceito de resultante, porque é ela que vai produzir o efeito final que nós observamos naquele corpo. Dito isto, a gente já pode entrar nas 3 leis de Newton. A primeira lei de Newton é conhecida como princípio ou lei da inércia. Mas para nós falarmos em princípio ou lei da inércia, a gente vai falar um pouquinho sobre o conceito de inércia. Porque do conceito de inércia é que decorre o princípio da inércia, ou primeira lei. Segundo Newton, inércia é uma propriedade geral da matéria de resistir a qualquer variação no seu estado de movimento ou de repouso. Então, vamos lá. É a propriedade geral da matéria. Então, toda a matéria goza dessa propriedade. A matéria de que é feita teu corpo, a matéria de um automóvel, a matéria de um livro, a matéria de uma formiga, a matéria de um planeta. Então, uma característica inerente à matéria. Então, é algo que independe da sua vontade. Quer você queira ou não, quer aquele objeto queira ou não, você goza dessa propriedade. Que propriedade é essa, professor? De resistir a qualquer variação no seu estado de movimento ou de repouso. E desse conceito, obviamente, surgem os exemplos clássicos que você já conhece. Exemplo 1. Você está parado no ônibus e o ônibus arranca. Seu corpo vai para trás, tentando retornar para a situação original de repouso. É a tua matéria resistindo àquela tentativa de te pôr em movimento. Ela resiste indo para trás, tentando retornar para a posição original de equilíbrio, que era o repouso. Exemplo 2. O ônibus está se movendo a 60 km por hora e freia bruscamente. Você e tudo que estiver solto dentro do ônibus vão para frente, tentando manter aquela velocidade inicial de 60 km por hora. É a tua matéria resistindo à variação de velocidade que o ônibus está tentando impor a você. É isso que nós chamamos de inércia. E se você não entende bem esse conceito de inércia, como os padres católicos da Idade Média não entendiam e não aceitavam, fica difícil você entender certas situações, tá? Por exemplo, quando você está num ônibus e lança uma moeda para cima, caso esse ônibus também esteja em movimento a 60 km por hora, você nota algo que deveria deixar você com uma certa sensação de estranheza. Quando você lança uma moeda para cima, você nota que ela retorna para sua mão. Mas espera aí, o ônibus e você não estão em movimento? Quando você lança uma moeda, quando ela perde o contato com a tua mão, não era para ela cair atrás de você? Isso você concluiria se você não soubesse hoje o que é inércia. Você tem que entender que quando você lança uma moeda para cima, ela também adquire um movimento lateral, esse movimento de arrasto lateral de 60 km por hora. Então ela te acompanha. Esse arrasto lateral é o que nós chamamos de inércia. Então, quando você lança uma moeda para cima, ela não tem só o movimento vertical de ida e volta. Ela tem também esse movimento lateral que ela te acompanha e acompanha o ônibus. A isso nós chamamos de inércia. Quando você está subindo num balão, né, troposférico, um balão meteorológico, e abandona um objeto, ele não vai diretamente para o solo. Pela inércia, ele sobe um pouquinho para depois cair. Então, é muito legal esse assunto. Então, quando você retorna lá na Idade Média, por volta de 1500, 1600, os padres, por não conhecerem inércia, eles não aceitavam. E eles usavam um argumento muito interessante. Por quê? Porque eles queriam provar, naquela época, que a Terra não se movia. Que, na realidade, a Terra estava parada e todos os planetas, inclusive o Sol, giravam em torno dela. Mas Galileu falava para eles que não. Galileu achava, assim como Copérnico, que na realidade era a Terra que girava em torno do Sol. Mas aí os padres argumentavam o seguinte: espera aí, vamos supor realmente que a Terra gira em torno do Sol. Então, quando um pássaro no alto de uma árvore avista uma minhoca em seu esconderijo e voa em direção a ela, se realmente a Terra se movesse,
quando o pássaro chegasse lá embaixo, no solo, a minhoca já não estaria naquela posição, já que a Terra se moveria a mais ou menos 30 km por segundo, e se o pássaro demorasse aí 1 segundo para atingir o solo, a minhoca já estaria 30 km distante da posição inicial. E isso não acontecia. Esse era o argumento engenhoso que os padres utilizavam para mostrar que a Terra não poderia se mover. Só que eles não sabiam da existência da inércia. Pela inércia, a Terra se move e tudo que está contido nela ou na atmosfera que a cerca se move junto com ela. Então, quando a Terra se move a 30 km por segundo, tudo que está nela, a árvore, o pássaro, a minhoca, o avião que esteja passando, tudo tem esse movimento de arrasto a 30 km por segundo também. Isso é consequência da inércia. Bom, então do conceito de inércia decorre o princípio da inércia. O que o princípio da inércia fala para a gente? Que todo o corpo tende a permanecer em repouso, se já estava em repouso, tende a permanecer em movimento, se já estava em movimento, a menos que alguma resultante externa, diferente de zero, atue sobre ele. Então, resumindo o princípio da inércia, galera, todo o corpo em repouso tende a permanecer em repouso e todo o corpo em movimento tende a permanecer em movimento, a menos que uma resultante externa diferente de zero atue sobre o corpo. Aí sim, essa resultante externa produzirá uma variação de velocidade, produzirá o que nós chamamos de aceleração. Professor, mas existe alguma relação entre essa força resultante e aceleração? Sim, é a nossa segunda lei de Newton, conhecido como princípio fundamental da dinâmica. De acordo com Newton, força resultante é igual ao produto da massa pela aceleração. Então, galera, de acordo com Newton, você tinha duas maneiras de obter a força resultante. A primeira maneira é você somar vetorialmente todas as forças que atuam sobre um determinado corpo. Ou, segunda maneira, pega a massa do corpo, multiplica pela aceleração do corpo. O produto da massa pela aceleração geraria também o nosso conceito de força resultante. E a terceira lei de Newton é conhecida como princípio da ação e reação. Resumindo, ela fala o seguinte: a toda ação corresponde uma reação de mesmo valor ou módulo, mesma direção, porém de sentidos opostos. Então, galera, quando você está remando uma canoa e você empurra a água para trás, a água lhe empurra para frente. Quando você dá um tiro com uma espingarda, por exemplo, a bala vai para frente, mas a espingarda vai para trás. A mesma coisa acontece com o tiro de canhão. Então o canhão faz uma força na bala para frente, a bala faz uma força no canhão para trás. Então você tem inúmeras situações de ação e reação no dia a dia. É impossível você tocar sem você ser tocado. Essa é a essência da lei da ação e reação. Então, quando você dá um soco na cara de alguém, a sua mão faz uma força no rosto dessa pessoa, mas ela sofre também uma mesma força em sentido contrário do rosto dessa pessoa. Se por acaso você vê um acidente de carro, com certeza a força que o carro 1 faz no carro 2 é igual à força que o carro 2 faz no carro 1. Então essas três leis juntas, primeira lei, segunda lei e terceira lei, elas explicam todos os movimentos, tanto os de âmbito terrestre quanto os de âmbito celeste. Estou falando isso porque na época de Aristóteles ele diferenciava essas leis. Ele achava que os corpos celestes, por serem perfeitos, por serem divinos, tinham leis diferentes das leis que regiam os fenômenos terrestres. Mas para Newton, não. Essas três leis eram capazes de reger todo e qualquer movimento no universo. Certo, galera? Então por hoje é só. Numa outra aulinha a gente vai falar sobre um outro assunto muito interessante. Beijo no coração e um abraço.